Olá pessoa, no vídeo de hoje vamos sair um pouquinho da mitologia grega, pois eu vou fazer a indicação desse livro aqui, a Epopeia de Gilgamesh, no caso, na mitologia mesopotâmica. Então hoje eu indico aqui essa obra, a Epopeia de Gilgamesh, e para ser mais exato, essa edição aqui foi publicada pela Autêntica em 2021 e com tradução do professor Jacinto Lins Brandão. Eu indico essa daqui, ela é boa para quem está começando a conhecer mitologia, né, quer buscar algo mais tranquilo de ler em si. E, bom, primeiro vamos falar aí do que é, né, a Epopeia de Gilgamesh. Essa edição específica, ela trata basicamente dessa narrativa, né? Então eu não vou entregar muitas coisas da narrativa em si, do mito, né? Mas essa epopeia fala desse personagem, Gilgamesh, que era o rei de Uruk. Ele seria um rei bem tirano, bem arrogante, e com isso os deuses da Mesopotâmia, eles, né, os deuses babilônicos, eles mandam um ser bem selvagem para enfrentar o Gilgamesh. E aí esse ser, o Enkidu, ele encontra o Gilgamesh e eles realmente se enfrentam, mas aí depois eles se tornam amigos. E aí eles partem para novas aventuras juntos, né? E aí enfrentam alguns outros alguns monstros enviados pelos deuses. Não vou entrar em muitos detalhes para não estragar aqui a experiência da leitura, mas querendo ou não, essa daqui é realmente a narrativa mais antiga, né? A literatura mais antiga da humanidade. Então você encontra fácil, mas não vou estragar a experiência, então não vou contar muitos detalhes, mas isso daqui envolve um dilúvio mundial, né? Um dilúvio global. Então realmente histórias que a gente tem de dilúvio vêm disso daqui, né? Em outras narrativas sobre o dilúvio, né? Tem uma relação com isso, né? Tem toda uma questão da relação com a morte, né? Com a mortalidade dos personagens. Isso que é muito importante nessa narrativa, né? Mas indicando aqui o livro, por que eu acho interessante indicar essa edição? Essa é uma edição, como o próprio tradutor, o professor Jacinto diz, amiga do leitor, porque ela é extremamente fácil de entender, fácil de ler, não é focado, essa obra, essa edição não é focada em analisar o texto. O foco mesmo é a narrativa, né? Então, esse é para quem não necessariamente está querendo analisar, mas está querendo ler. Então, é para o leitor mesmo, que não conhece aí muito de mitologia, mas se interessou, né? Quer saber mais, ler essa história, essa edição, né? O próprio professor Jacinto, ele tem uma outra obra que já é mais densa, né? Uma outra tradução, uma outra edição, para ser mais exato, né? Dessa epopeia, qual é já mais complexa, né? Digamos assim, ela tem já notas sobre, né? Então aí sim é para quem quer estudar essa narrativa, mas para quem não quer estudar fica nessa daqui mesmo, coisa daqui, né? Capa dura de 160 páginas, tem essa daqui e é só a narrativa mesmo. Por isso que é interessante até, porque como eu falei, é a literatura mais antiga da humanidade e você lê essa tradução, ela tá muito boa. Você entende fácil, é dinâmico, sabe? Porque se você for pensar de repente, pô, uma coisa que é extremamente antigo e até com muitos fragmentos, né, fragmentado, né, falta algumas partes, você imagina que seja uma leitura difícil, uma leitura cansativa e não, muito pelo contrário. Isso se dá graças ao ótimo trabalho de tradução do professor Jacinto e então também indico qualquer outra obra dele, né? Qualquer outra obra, cursos, eu sei contra, palestras, eu sei contra do professor, ele é muito focado em mitologia mesopotâmica, então também fica uma indicação aí de qualquer obra ou produção dele. Eu mesmo já tive aulas com ele, então vale muito a pena. E aí essa obra, a leitura é muito boa, é fragmentado, então tem algumas partes que falta mesmo, realmente. Mas o professor ele pegou de outras versões desse mito e de outras descobertas que teve recentemente até. Há poucos anos foi se descobrindo cada vez mais conteúdo dessa narrativa. E aí ele foi montando essa daqui, é a mesma narrativa em si, né? Só que foram de outras descobertas que teve. E então tá bem completinho mesmo.
tá numa linguagem muito acessível, e o interessante, tá numa linguagem acessível, mas ele não modificou o estilo da narrativa. Porque muitas vezes é comum a gente pegar narrativas antigas, mitos, né, antigos, e atualmente encontrar, na verdade, o autor ele nem traduz em si, ele reconta aquele mito numa forma atualizada, né? Coloca falas dos personagens onde não teria, né? Vai adaptando para se tornar uma leitura como se fosse uma leitura atual, né? De qualquer outro livro em si. Nesse caso, não. Nesse caso, tá em versos mesmo, tá igual o que era do original. Né? Só está traduzido ali, mas a linguagem que ele conseguiu utilizar, a tradução, deixou bem fácil de ler. Né? Então, eu gosto de enfatizar isso porque é normal a gente imaginar, e faz sentido mesmo, né? Você pegar obras de traduções de mitos antigos e ser um pouco pesado para ler por causa da linguagem diferente, outra cultura mesmo, né? Então muda muita coisa, né? Tá extremamente distante de nós, né? Então é normal ser assim. Mas eu gosto de enfatizar que nesse daqui não, nesse daqui tá muito dinâmico, vale muito a pena, sabe? E isso que é legal de você pensar, você tá lendo, como mais uma vez, né? A narrativa mais antiga da humanidade, né? A literatura mais antiga da humanidade, e e mesmo assim tá se empolgando com aquilo, sabe? Que é bem legal. É algo bem rápido até de se ler, né? Não é algo comprido, como eu falei, é 160 páginas, né? Se lê bem rápido, são divididos em 11 ou 12 tábuas aqui, é que originalmente chama-se tabuinhas, né? Que se diz que são as tabuinhas de argila onde era escrito em linguagem, cuneiforme, né? Lá dos antigos mesopotâmicos. Então aqui se divide também nesses capítulos, né? Vai seguindo essas tabuinhas. E aí tem todas essas aventuras dos dois personagens, né? O principal é o Gilgamesh, mas ele encontra com o Enkidu logo no começo e parte para outras aventuras. Como falei, uma temática, é uma narrativa bem já conhecida, mas eu não vou explicar nada para não, não atrapalhar a experiência, né? Assim, apesar de ser o spoiler de algo com mais de milhares e milhares de anos. Essa versão aqui essa edição, né, da autêntica, mas essa daqui é baseada na principal versão desse mito. Porque o próprio mito em si já tem inúmeras versões e ao longo dos anos foi fazendo outras versões dos anos antigos, né? Até que um autor, que essa versão é de autoria do chamado Sinlek Unini, que é dito também sendo um exorcista, né? Tudo ele que escreveu essa daqui, e é dito que ele colocou outras partes que em outras versões mais antigas não tinham dessa narrativa, e aí tornou essa que seria a mais popular, e aí aqui está sempre sendo traduzida. E é isso, né? Como eu falei, tem essa outra versão aqui, né? Vou mostrar a capa novamente aqui. Tem essa outra versão. Indico também, eu só não vou falar dela agora porque eu ainda não terminei de ler. Metade desse livro aqui é a narrativa e a outra metade são notas sobre cada verso, né? Então é realmente para quem quer estudar. Se você quer estudar, eu indico as duas, porque vale muito a pena você ter várias versões ali. E para uma leitura rápida, eu indico essa, que é a indicação de hoje em si, né? E se você não está se preocupado em estudar a narrativa, ver o que cada verso está querendo dizer, você quer só aproveitar ali a narrativa em si, tem esse daqui. E pensa, você vai estar se empolgando com um texto extremamente antigo, mas que ainda assim se torna atual para nós, a gente ainda consegue aproveitar, sabe? É outra cultura, é outros tempos, mas ainda faz efeito ali em quem está lendo. Isso é muito legal. Então fica essa indicação. Eu também fiz uma indicação em texto, né, uma resenha desse livro para o site Leitor Cabuloso, então eu vou também deixar aqui o link. Lá eu dou todos os detalhes dessa narrativa, né? Se ficou interessado aí que realmente quer ter os spoilers da narrativa, pode ir lá que lá eu conto, falo do livro e falo também da narrativa em si. Bom, e antes de finalizar esse vídeo, acho que vale a pena lembrar também vocês. Curta aí o vídeo, né? Gostou, se interessou pelo livro? Já tem alguns vídeos aí no canal, mas ainda está no início, então também comenta outros livros que queira, indicações, ou temas em geral de mitologias, né? Caso você não conheça aqui o Mitografias,
O canal é voltado para mitologias de diversas culturas, então a gente não vai ficar só na grega ou só na Mesopotâmia, vamos para qualquer mitologia aí que exista, todas as mitologias, né? E na verdade o Mitografia já é mais antigo, ele está além desse canal, né? Começou como um site, tem o mitografias.com.br, pode acessar lá. E o principal produção do Mitografias também é o podcast. Então, na descrição aqui do vídeo vai ter aí o link para vocês ouvir o podcast, assinar caso vocês não conheçam. E também siga o Mitografias nas redes sociais, porque aí você vai estar sempre em dia quando tiver novos lançamentos, seja aqui dos vídeos, seja do podcast ou seja de conteúdo no site. O Mitografias está como @mitografias no Twitter e no Instagram, e está como Papo Lendário no Facebook. Papo Lendário que é o nome do podcast. Mas aí no Facebook também a gente coloca todas as novidades que tem aí referente ao Mitografias em geral. Todas essas produções, seja podcast, textos nos sites, os vídeos e tudo mais que a gente produz, publicação de livros que tem também aí no Mitografias, é graças ao apoio que a gente tem. E nossos apoiadores ajudam bastante nisso, né? Um pouquinho de cada para cada um, mas por Mitografias ajuda bastante. E aí, caso que você queira também se tornar um apoiador, tem no Catarse, catarse.me/mitografias, e no Apoia-se, apoia.se/mitografias. Então fica à vontade de ajudar, comenta, curta, divulga, mas também só de você assistir a esse vídeo já ajuda bastante aí. Então obrigado e a gente se vê aí no próximo vídeo, talvez mais alguma indicação, mas eu também já estou preparando outros temas. Então a gente se vê.